Querido povo de Deus, eu estou aqui como professor da disciplina Estudos do Antigo Testamento, História de Israel, para conversar com vocês sobre a história do Antigo Testamento, a história do povo de Deus no Antigo Testamento. Meu nome é José Roberto Cristófani, eu estou aqui muito feliz por estar com vocês e me coloco à inteira disposição para todas as dúvidas que surgirem durante o nosso curso. Quero começar falando da dificuldade em compreender o Antigo Testamento. Há muitas barreiras que nos impedem de olhar o Antigo Testamento como um livro acessível, de fácil leitura. Deve ser sua experiência, talvez de pessoas que você conheça, o fato de dizer que o Antigo Testamento é muito difícil, que não leiam o Antigo Testamento, exceto os Salmos, porque eles não entendem. O nosso desafio é tornar o Antigo Testamento mais claro e fácil de entender. Para isso, é necessário transpor essas barreiras. Barreiras de tempo, barreiras de espaço, de língua, de cultura, de cosmovisão, da maneira com que vem o mundo, enfim, da maneira de pensar, da maneira de crer. Tudo isso nos impede um acesso direto. Mas eu tenho certeza que com este curso nós poderemos transpor muitas dessas barreiras. Assim eu te convido a essa aventura fascinante que é conhecer a história de Israel. A ferramenta talvez mais significativa, mais importante para conhecermos a história é a arqueologia. Por que a arqueologia? Porque a arqueologia nos remete de volta aos artefatos, àqueles objetos, àqueles textos que ficaram soterrados durante milhares de anos e nos informam de alguma forma sobre a vida cotidiana, sobre a economia, sobre a cultura, sobre as crenças do povo de Israel e dos seus vizinhos. Assim eu convido vocês para juntos aprendermos qual é a contribuição da arqueologia para os estudos do Antigo Testamento, especialmente da história de Israel. Precisamos entender que nós trabalhamos com fontes, e essas fontes nem sempre são seguras, nem sempre são exatas, nem sempre são precisas. Nós temos muitas datas nas páginas do Antigo Testamento, e algumas diferem das datas dos eventos históricos narrados e registrados em peças arqueológicas que foram encontradas nessa região. E por ser história, e por ser artefatos arqueológicos, também são passíveis de interpretação. Cada um pode interpretar um dado de uma determinada maneira, uma data de uma determinada perspectiva. Portanto, o que vamos fazer é uma reconstrução histórica que não é definitiva, mas que nos serve de guia para estudar os eventos principais do Antigo Testamento. Nesse sentido, vamos falar um pouco de arqueologia. Vou ler uma definição de arqueologia. É a ciência que estuda a vida e a cultura dos povos antigos, por meio de escavações ou através de documentos, monumentos, objetos, entre outras coisas, por eles deixados. Há vestígios das civilizações humanas, há vestígios da ocupação de sítios arqueológicos no Egito, na Mesopotâmia, na Síria, na Palestina, ao redor do Mediterrâneo, enfim, nos povos circunvizinhos daquilo que nós conhecemos como Israel ou como a terra de Canaã. E a arqueologia, que nós chamamos de bíblica, se preocupa com esses aspectos. Não está muito interessada na história geral, porquanto não prescinde dela, mas está focada, sobretudo,
nos eventos chamados bíblicos, isto é, nos eventos narrados pelo Antigo Testamento. A arqueologia, portanto, pode dar uma boa contribuição para a nossa compreensão do Antigo Testamento. Os períodos arqueológicos que utilizamos são os mesmos que a ciência arqueológica da história da humanidade utiliza. A idade do bronze, a idade do ferro e a idade mais recente. Nós temos esses períodos citados aqui, a idade do bronze, do ferro e o mais recente das civilizações antigas, porque dizem respeito particularmente ao período bíblico, começando com o bronze antigo, na época dos patriarcas, passando pelo bronze médio e pelo bronze recente, até adentrarmos o ferro, que é mais ou menos o período das tribos, dos juízes, avançando para o ferro tardio, ou ferro II, que é a época dos reis de Israel, até o período persa, quando então começa um novo período arqueológico. É dentro do período, portanto, do bronze, antigo, médio e recente, do ferro I, ferro II, que concentraremos os nossos estudos e veremos quais descobertas arqueológicas desse período podem contribuir para uma compreensão mais detalhada do Antigo Testamento. Entre as descobertas arqueológicas da chamada Terra de Canaã e dos povos circunvizinhos, isso é, ao norte na Mesopotâmia, Babilônia, Assíria, o Império Persa, e ao sul o Egito, com toda a sua riqueza do Alto Egito e do Baixo Egito, os faraós, as dinastias, também os povos do mar, os filisteus, a Síria, mais ao norte de Israel. Todas essas regiões foram objetos e ainda são objetos de escavações arqueológicas. E nessa região, neste quadro geral, nesse território, foram encontrados muitos documentos e objetos que ajudam a compreender o Antigo Testamento. Vamos começar mencionando as cartas de Tel Amarna. O que são as cartas de Tel Amarna? Nós chamamos de carta porque é uma correspondência entre os reis dessa região que falam sobre a Palestina no 14º século antes de Cristo. Portanto, estamos aqui pela época dos patriarcas. No material impresso você tem as figuras dessas cartas, que são 388 tabuinhas escritas em acádico que mostram a correspondência entre os cananeus e o egípcio. Aí há muita informação da vida cotidiana de pessoas, de fluxos migratórios, de negócios que eram realizados entre os postos avançados do Egito na terra de Canaã. Portanto, Tel Amarna ajuda a compreender um pouco da dinâmica sociocultural, político-econômica da Palestina pelo volta do século XIV antes de Cristo. Outras descobertas também são cartas de Mari, que datam do 18º século antes de Cristo. São 2.000 tábuas escritas em acadiano. Quando a gente diz tábuas, está querendo dizer, na verdade, tabletes de terracota ou de argila cozidas que foram preservadas nessas regiões. 18º século de Cristo, nós estamos na época do patriarca Abraão, Isaque e Jacó. E há uma riqueza
de descrições das regiões onde esses patriarcas provavelmente, possivelmente, transitaram e viveram. Essas cartas foram encontradas por Parrot em 1933. Uma descoberta espetacular que ajudou na compreensão e na tradução de muitos textos do Antigo Oriente, das línguas semíticas sobretudo, é a chamada Pedra Moabita, ou a Estela de Mesha, que é uma pedra de basalto, com uma inscrição do rei de Moabe, chamado Mesha, que registra a conquista de Moabe por Onri, o rei de Israel. Após a morte de Acabe, pai de Onri, o rei de Moabe, que era tributário do Reino do Norte, revolta, promove uma revolta e acaba com uma vassalagem, com uma submissão ao Reino de Israel, que já perdurava 40 anos. Esta inscrição tem o seu paralelo confirmado pelo segundo livro dos Reis, capítulo 3, do verso 4 ao verso 27. Essa estela tem uma transcrição que pode ser vista no endereço que está aí na sua apostila. Para as leis do Antigo Testamento, nós temos o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é um cilindro em pedra que tem as leis do rei chamado Hammurabi. Muitas das leis deste código aparecem de forma semelhante na lei de Moisés. Quando vocês estudarem a disciplina Estudos do Antigo Testamento, leis, vocês vão ter detalhes desse código. Mas é muito importante lembrar que a legislação, os códigos legais eram comuns no Antigo Oriente e o Código de Hammurabi prova isso em sua semelhança com as leis do Antigo Testamento. Os tabletes de Ebla foram outra descoberta importante. Eles acrescentaram evidências arqueológicas importantíssimas para o trabalho comparativo com o material bíblico. São 17.000 pequenos tabletes de argila que foram preservados em Ebla, no idioma chamado Eblita, ou denominado Eblita. Datam de aproximadamente 2.600, 2.300 anos antes de Cristo. Essas tábuas, ou esses tabletes, eu prefiro chamar de tabletes, por ser de terra, né, por ser de argila, foram descobertos por arqueólogos italianos em 1976, na região da Síria. Outro registro importante, notem que há uma abundância de registros históricos, não propriamente de historicismo, mas correspondências, cartas que foram preservadas. Uma outra são as tábuas, ou os tabletes de Ugarit, de um lugar chamado Ras Chandra, com cerca de 1.400 tabletes escritos em ugarítico, que é uma língua semita, isso é, da família do hebraico, do aramaico, do árabe, do etíope, das línguas que compõem essa região, línguas faladas, né? Então faladas nessa região onde ocorreram os fatos bíblicos, que a gente chama de Oriente Próximo. Sobretudo para a poesia hebraica, essas tábuas ou esses tabletes de Hans Chandra, eles são muito importantes para um trabalho comparativo. Uma inscrição importantíssima para a compreensão do hebraico bíblico é o chamado calendário de Gezer, ou Gezer. Eu prefiro Gezer, pois é assim que se pronuncia o hebraico bíblico. Este calendário
traz algumas linhas que mostram ou que registram épocas de colheita e épocas de plantio. O importante é que essa inscrição está escrita num hebraico arcaico, isso é, chamado de proto-hebraico, uma língua, uma forma de escrita que antecedeu o chamado hebraico bíblico. Outra inscrição é a inscrição de Siloé, que comemora a conclusão do túnel construído por Ezequias, rei de Israel. É um belo exemplo do hebraico escrito na época e comparado com o hebraico bíblico mostra muitas semelhanças. Fora da Palestina, foi encontrada uma narrativa que nós chamamos de Enuma Elish. São 7 tábuas ou 7 tabletes em acadiano, que fala da ascensão do deus Marduk ao trono do panteão e narra episódios da criação do mundo por Marduk. São textos muito semelhantes aos textos de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Vale a pena conferir, há traduções disso na internet e pode-se, então, aprender muito com esse trabalho comparativo. Outras descobertas importantes para a compreensão da Escritura, isso é, do Antigo Testamento, em um trabalho comparativo, são os registros dos hititas, que até bem pouco tempo, em termos arqueológicos, bem pouco tempo significa 50, 80, 100 anos, mas até bem pouco tempo dizia-se que os hititas não tinham existido porque não havia registro. E foram encontrados registros desse povo, os hititas, que comprovam as narrativas bíblicas. Não é esse o propósito da arqueologia, comprovar ou não comprovar a Bíblia, mas aduzem luz, lançam luz sobre esses aspectos do Antigo Testamento. Eu gostaria de citar também os tabletes de Nuzi, são 10.000 tabuletas ou tabletes do antigo Império Hitita, que registra, então, muitas coisas desse império. Ainda há outras inscrições tão importantes quanto as já citadas. Eu vou citar apenas o nome delas, a designação de cada uma delas, e você pode conferir na sua apostila as imagens, e algumas delas têm até o link para você acessar e ver descrições mais detalhadas. Então, por exemplo, Sargon é citado em Isaías 20, capítulo 1, e aparece em uma escavação do Palácio de Sargon de 1843, onde foram achados muitos tesouros deste rei. Senaqueribe também aparece em um registro extra-bíblico que mostra os milhares de pessoas que foram mortas, o relato bíblico do segundo livro dos Reis, capítulo 19, 36 e 37, onde muitos foram massacrados e o texto paralelo, extra-bíblico, comprova essa narrativa bíblica ou lança luz, como eu estou dizendo. Há uma descoberta relativamente recente, por volta de 1948, que são os manuscritos do Mar Morto, que nas suas diversas grutas foram encontrados cópias de textos bíblicos, rolo intacto, por exemplo, do livro de Isaías, foram encontrados muitas interpretações dos textos bíblicos, traduções para o aramaico, que são os targums, canções, salmos, cópias de livros apócrifos ou pseudepígrafos,
regras das comunidades, enfim, há uma verdadeira biblioteca dos chamados manuscritos do Mar Morto que merece um estudo à parte. Na verdade, as fontes arqueológicas que ajudam a compreender o Antigo Testamento nos trouxeram à luz, essas fontes nos trouxeram à luz uma melhor compreensão do Antigo Testamento, do seu entorno cultural, do seu entorno cultual, da sua maneira de pensar, da sua maneira de escrever e compreender o mundo. Isso nos aproxima do Antigo Testamento e ajuda a superar aquelas barreiras que eu mencionei no começo. Então, a arqueologia é uma ciência fundamental para a compreensão do Antigo Testamento. Eu espero que essa introdução possa ter ajudado vocês a compreender a importância das ciências. Eu citei só a arqueologia, mas a linguística, a antropologia cultural e outras ciências nos auxiliam a compreender o Antigo Testamento. E as barreiras só poderão ser transpostas, essas barreiras de tempo, espaço, língua, cultura, se nos dedicarmos ao estudo dessas ciências também e levarmos as suas considerações a sério. Afinal de contas, foi para isso que Deus nos deu a inteligência, para a utilizarmos de uma forma lógica, clara e de uma forma sábia para compreendermos melhor a sua palavra. Eu agradeço a sua atenção. Qualquer dúvida, por favor, mande um e-mail ou poste no fórum, no portfólio. Eu estarei à disposição para atendê-lo, para atendê-la. Que a paz do Senhor repouse sobre vós. Obrigado pela atenção. Até a próxima vez.